João, aleluia. Seja bom dia a você que está aí do outro lado. Glória. E que Deus possa abençoar a sua vida. Glória a Deus. João capítulo 6 diz o seguinte: Depois disto, apareceu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é a de Tiberiade, e grande multidão o seguia, para ver os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos. E a Páscoa, presta atenção, e a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Presta atenção. Então Jesus, levantando seus olhos e vendo que uma grande multidão havia de ter com ele, e disse-lhe a Filipe: De onde compraremos o pão para eles comer? Mas dizia isto para os experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu e lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E dos seus discípulos, André. Então, irmão de Simão Pedro, disse-lhes: Esta aqui, um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai ajuntar os homens. E havia muitos relva naquele lugar, assentados-se sobre os homens, em números de quase 5.000 homens. Aleluia. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu e os pediu discípulos. E os discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes. Quanto eles queriam. E quando já estavam assentados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolhendo-se, nos pôs e encheram 12 cestos de pedaços. Ainda
ajuntaram 12. Vai entendendo? 5 pães de cevada. Vai entendendo? Olha, que sobrejaram aos que havia comido. E havendo, pois, aqueles homens e o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-los para a fazer rei, tomou e retirou-se ele só para o monte, né? Ele se retirou para o monte, né? Aqui estava ao monte, ele estava na Galileia. Glória a Deus. Vejamos aqui, meu irmão, a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação. O que vai acontecer aqui? Veja que aqui tinha 5 pães e 2 peixes, certo? Eu já falei isso uma vez, eu vou falar de novo. Os pão era feito de cevada, certo? Glória a Deus. Não era do trigo, era da cevada. Glória a Deus. A cevada é diferente do trigo. O trigo é diferente da cevada, certo? A cevada, ela será recolhida para cima, no vento, certo? Como primícias de Deus, certo? E o trigo é recolhido cortado, certo? O trigo é cortado. Quando a palavra de Deus diz lá: e colocarás esse no meu celeiro, o trigo, e o joio fica para ser queimado, certo? Vai entendendo? Entende? Vai entendendo? E tem também a diferença da uva, né? É 3 tipos de colheita: cevada, trigo e uva, né? Haverá também 3 ressurreições, né? É uma ressurreição só, mas haverá 3 ressurreições. A ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do jovem da viúva de Naim e a ressurreição de Lázaro. É 3 ressurreições. Veja, Lázaro é a 4ª ressurreição, que será ressuscitado para os judeus. Os judeus serão ressuscitados, certo? Quando Jesus aparecer no Monte das Oliveiras, e ali eles vão ressuscitar, como está escrito em Ezequiel, que ele viu, né, ali os ossos secos. E ali o profeta disse, e Deus disse: poderia eu ressuscitar esses ossos secos? Ali, né, quando eles clamaram a Jesus, é que eles vão ser ressuscitados. Veja, ali é a dispensação da ressurreição dos mortos que morreram sem Cristo, para serem julgados, certo? Que ainda vai ter o milênio do Senhor, isso aí tudo mais para frente. Mas vamos voltar para cá. Para que nós não vemos se interrogar só lá. Então haverá 3 tipos de ressurreição, e a igreja será a primeira ressurreição e a primeira multiplicação. Agora preste bem atenção aqui. O que a palavra de Deus está falando aqui na primeira multiplicação? Porque quando fala em multiplicação, é multiplicado por todos, né? É mais. Então veja,
Eles tinham 5 pães e 2 peixes. Foi multiplicado para os 12, né? Foram divididos os 5 em 50, em 12, certo? Por quê? Porque Deus trabalha com 12. Sempre de Deus a 12, porque Ele quer igualar da mesma forma que Ele fez a tribo de Israel. Entendeu? Jesus também, né? Quando Jesus ergueu os seus pães e o peixe para dar graças a Deus por estes que ainda tinha, você não está entendendo. Por estes que ainda tinha, você e eu.